E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui na área para fazer um cara a cara e com uma presença para lá de importante para a gente aqui, o Heron Filho representando o Bahia, porque Vasco e Bahia, esse confronto que vem sendo rotineiro, não só em Campeonato Brasileiro, claro, mas teve Série B, já teve várias Copas do Brasil aí no meio do caminho, nos anos 2000 para frente. Vasco e Bahia, times de grande torcida e de história, e a gente vai falar muito desse confronto. Heron, diga aí como é que está o Bahia para a gente, para esse confronto na quarta-feira. Boa tarde, Danda, grande Danilo, é uma satisfação muito grande poder participar aqui do canal Expresso. E o Bahia está num momento um pouco ambíguo, agridoce. A gente esperava muito a classificação na Copa do Brasil para quem sabe cruzar com o Vasco, mas a eliminação do Fluminense foi um pouco traumática. O Bahia que nesse processo pós-SAF vem dando alguns passos, vem subindo de patamar e a gente sonha muito com um título de expressão. Claro que a Copa do Nordeste é muito importante, o baiano, mas a gente sonha bastante com o título de expressão, que dessa vez não veio, mas estamos tentando retomar o caminho e focar no brasileiro para, quem sabe, retornar à Copa Libertadores no ano de 2026, Dada. E a gente tem, né, esse confronto mega importante, jogo atrasado, lá da época do Mundial, mas eu acho que também batia porque o Bahia e o Vasco estavam em competições internacionais, né? E isso não fez com que o jogo fosse realizado. Da 16ª rodada, Vasco e Bahia, jogo agora, quarta-feira, dia 24, 7h30 da noite. E aí eu quero saber de você, Heron, como é que vem esse Bahia, como é que é a perspectiva e passagem rápida aí para a gente depois fazer o cara a cara mais esmiuçado? Danda, muito provavelmente o Bahia vai contar com alguns retornos importantes. Ademir, que já está treinando com o elenco, talvez o Caio Alexandre, mas pelo que a gente acompanhou no noticiário, esses dois atletas vão começar no banco. Então, muito provavelmente o Bahia deve repetir a escalação contra o Ceará, que o Bahia fez um bom jogo, o empate foi um pouco amargo, mas o Bahia deve ir a campo com Ronaldo, Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte, Luciano Juba, Nicolas Azevedo, porque o Caio Alexandre ainda não tem condição de jogo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Sanabria, o argentino, que chegou nessa última janela e vem entrando bem, William José, o centroavante, e Michel Araújo, de ponta, como ele escalou do Ceará. Tem a opção do Kaique também, mas o Kaique vinha entrando bem no começo do ano enquanto reserva, mas quando teve a oportunidade de ser titular, decepcionou um pouco. Então, contra o Ceará, ele optou pelo Michel Araújo, e quem sabe a volta do Ademir, mas eu acredito que o Ademir vai ser uma peça para entrar no decorrer da partida devido ao retorno da lesão. Ô, Heron, antes da gente partir para a Vera, eu quero saber de você, porque você falou que tem uma ligação familiar com o Vasco. Me conta aí, aproveita. Perfeitamente, Dando. Eu conheci o Gustavo, justamente já acompanhava o canal desde o Expresso, do Portão 9, que o Portão Gustavo, meu 9, time. exato. Conheci o João, e eu sou de Salvador, mas a família de minha mãe é de Irecê. Hoje eu moro em Irecê, inclusive, no interior, no sertão da Bahia. E eu virei Bahia por influência do meu pai. Quantas horas de Salvador Irecê, só para a gente ter uma ideia? 9 horas de ônibus, são quase 500 quilômetros. É uma viagem longa. É uma viagem. De vez em quando eu pego esse ônibus só para Fonte Nova ver o Bahia matar a saudade do esquadrão. Mas como eu te falei, Danda, eu sou Bahia desde o berço, por influência do meu pai, família paterna é toda torcedora do Bahia. Mas hoje eu vivo em Irecê e a família da minha mãe é de Irecê e são todos torcedores do Vasco. Então, eu, inclusive, gostaria até de mandar um abraço aqui para meu tio Faustiniano, meus primos Antônio e Igor e meu saudoso avô que nos deixou um pouco mais de um mês, o Cleófano, que era um grande vascaíno. Então, eu acabo acompanhando o Vasco por influência familiar. Então, eu acho que até no cara a cara eu vou ter um ponto de vista um tanto quanto embasado, porque eu assisto jogos do Vasco com a família, de vez em quando no churrasco, então eu tenho essa relação com o Vasco. Boa, boa. Vamos partir para a brincadeira. Vasco e Bahia, Bahia e Vasco, 16ª rodada, rodada atrasada. O Bahia, né, meus amigos, que está disputando, se lá, quando entraram as SAFs, o primeiro momento das SAFs, tanto de Bahia quanto do Vasco, foi em 2023 e foi um balde de água fria para os dois, né? Disputando para não cair. Caralho, aquele final de campeonato brasileiro que, meu Deus, vocês enfiaram aquela goleada no Galo, a gente ganhou com o Serginho Macedônia do Bragantino, meu Deus, mas foi um pega para capar, foi um sofrimento. Imagina o sofrimento de vocês, foi o nosso sofrimento também. Escapamos e o nosso Santástico da Vila
caiu, graças a Deus foi lá, cumpriu suas penitências na Série B, mas já voltou, já está perturbando a nossa vida também. Mas o Bahia, pelo jeito, aprendeu a lição, 6º lugar no Campeonato Brasileiro, está ali com um jogo atrasado, justamente, 37 pontos, podendo, se vencer o Vasco, bato na madeira aqui com todo respeito ao meu amigo Heron, pula para 5º, passa justamente o Botafogo, que tem 39. Então, assim, o Mirassol, que é essa, sei lá o que é o Mirassol, esse fenômeno Mirassol, mas o Bahia vai ficar apenas 2 pontos do Mirassol, podendo entrar direto para a Libertadores na 4ª posição. Então, imagino que o foco agora é essa vaga da Libertadores direta. É isso, meu amigo? Perfeitamente, Nanda. O Bahia chegou a flertar com o discurso em alguns momentos que buscava a vaga direta. Na última coletiva, a Ceni já falou que a vaga de pré-Libertadores também era o objetivo, mas eu acho que o Bahia tem o intuito de participar novamente da Libertadores, até como esse processo de recolocar o Bahia nas competições internacionais de primeiro escalão, de reposicionar o Bahia. O Bahia que até a década de 90 era um clube, o Bahia é clube originário do Clube dos 13, fundador, Sim. mas a gente teve um período de derrocada muito grande, e com a vinda do Grupo City, a gente quer voltar a posicionar o Bahia, brigando por coisas grandes, e o objetivo de voltar a disputar a Libertadores é determinante para a gente. Exatamente. O Bahia que está, como eu disse, na 6ª posição, podendo chegar na 5ª, passar o Botafogo, olha só, eu acho que é uma disputa difícil. O Mirassol a gente não sabe como é que vai ser até o final, é uma surpresa. Agora, o Botafogo a gente sabe que é milionário, tem apenas essa competição também, como o Bahia, não sei como é que vai ser, acho que vai ser uma disputa ali entre Bahia, São Paulo e Botafogo, talvez, por essa 4ª posição, e o Mirassol entrando também de balaio. Vamos ver como é que vai ficar. E o nosso Vasco, vocês conhecem muito bem, atualmente na 16ª posição, apesar do empate com o Flamengo, a vitória do Santos no clássico Sansão nos prejudicou, porque o Santos foi para 14º com 26 pontos e o Vasco está com 24. Então, se o Vasco vencer o Bahia, fazer o dever de casa, um dever de casa que o Vasco não faz desde maio, Heron, última vitória em São Januário foi contra o Fortaleza na 9ª rodada, é uma loucura isso. O Vasco pularia para 27 pontos e entraria ali na disputa com o Internacional, Grêmio, passaria inclusive Santos e Atlético Mineiro que aí entraria diretamente no balaio da disputa contra o rebaixamento. Feita todas essas apresentações, o tapete vermelho do Bahia, pensando na Libertadores, e o tapete da desgraça do Vasco, tentando fugir dessa zona da degola, vamos ao cara a cara e os goleiros, né, meu amigo Heron? O Léo Jardim, goleiro do Vasco, um pegador de pênaltis, um cara que, pô, assim, esse jogo contra o Flamengo recebeu muitas críticas, eu achei que teve falha dele, é loucura, né? Falar que teve falha e, ao mesmo tempo, uma baita defesa. Ele falha no início do lance do gol do Flamengo, espalma a bola para fora, poderia pegar, poderia jogar para fora, acho eu. E aí vem o Cebolinha, acerta uma bolaça no travessão, a bola volta e ele faz uma defesa absurda na pequena área, queima a roupa, mas a bola sobra pro Carrascal e o Flamengo faz o gol. Mas eu achei o Jardim pela primeira vez inseguro, é a palavra. E do lado de vocês, um goleiro que eu vejo muita gente metendo pitaco. Não sei se vocês, torcedores do tricolor da Bahia, concordam que o Ronaldo é o ponto frágil desse Bahia. É verdade, Heron? Como é que você vê essa disputa de Léo Jardim e Ronaldo? Danda, essa na verdade é uma não disputa, porque não são atletas, com todo respeito ao Ronaldo, que estão na mesma prateleira do futebol brasileiro. Eu tenho que ser justo com o Ronaldo, que o Bahia vem sofrendo com goleiro, com a posição de goleiro bem antes do Ronaldo. Marcos Felipe foi nosso goleiro em 2023, 2024. Criticado também. Muito criticado, muito criticado. Deixou o Bahia nessa janela, foi para a Turquia. Danilo Fernandes foi contratado, tá no Bahia desde a Série B de 2022, mas é um goleiro mais veterano, que também não passa aquela segurança. E o Bahia trouxe o Ronaldo, que também tem falhas no currículo, não agrada o torcedor do Bahia. Então, é uma posição que a gente sofre bastante. E na última janela, o Bahia trouxe João Paulo dos Santos. E para essa nossa maré de azar com a posição de goleiro, o João Paulo sequer estreou, já se machucou, não está à disposição. Então a gente tem que continuar com o Ronaldo João aí. Paulo tá fora da temporada?
Eu não tenho a confirmação se está fora da temporada, mas tem uma lesão e o Bahia não informou se ele está fora da temporada, mas Meu a gente Deus. não vem contando com o João Paulo, então teremos que, aparentemente, terminar a temporada com o Ronaldo, que é um goleiro muito questionado, mas contra o Ceará ele fez uma boa partida. Talvez tenha sido a É. melhor partida dele com a camisa do Bahia. Vamos torcer para que se inicie uma nova jornada do goleiro Ronaldo, que inclusive pegou um pênalti e tomou gol no rebote. É um goleiro Olha o aparentemente azar aí, olha ao o pé azar frio. aí. Mas, Coitado, quando o cara acerta e erra. Mas vamos de mas se, Léo se Jardim pelo histórico dele e o Ronaldo também. Vamos acompanhar aí se ele ajuda ou ele volta à rotina de críticas dos torcedores. Mas se vocês aí estiverem insatisfeitos com o goleiro Léo Jardim, as portas do CT Evaristo de Não, não Macedo tenho dúvida. estão Vocês vão abertas vir com para ele. esse, vocês vão vir com esse dinheiro aí, londrino aí, e vão querer roubar nosso goleiro. Sai para lá, sai para lá. A lateral direita, meu amigo, aí a gente tem a disputa entre o Santiago Arias, né? Santi Arias, jogador colombiano, se não me falha a Colombiano. memória, né? Colombiano, Colombiano. que E o inclusive PH, outro também cotado para a seleção brasileira nesse período. PH, que é um cara de muita raça e do Vasco, que tem dificuldades físicas. Já vou te contando, Heron, talvez isso seja a pegadinha do Vasco para esse jogo do Bahia. Jogou no domingo e já vai jogar quarta. Talvez alguns jogadores sintam essa intensidade que o trabalho de Fernando Diniz pede. É uma sensação que eu tenho tido essa jornada toda de Brasileirão do Diniz. Mas o PH é esse vigor físico, o ponto fora da curva positivamente, é um jogador que é um motorzinho. Me conta um pouco do Arias. Dana, na posição de lateral direito, o Bahia ele não tem essa temporada, a gente não teve aquele titular que vestiu a camisa. Gilberto e Arias são jogadores equivalentes, são dois bons jogadores, tem inclusive uma faixa de idade parecida. Eu acho que o Arias é um pouco mais forte, é um pouco mais consistente defensivamente. Talvez o Gilberto, que é um velho conhecido da torcida vascaína, seja mais técnico. Inclusive, acho que o Gilberto foi mais titular esse ano, só que no último jogo jogou o Arias, e o Arias, inclusive, voltou para a seleção colombiana na última data FIFA. Só que o Arias acabou de cometer um pênalti estúpido e refletido contra o Ceará. Você viu o pênalti? Ele Vi, foi brabo. um pênalti meio sem sentido, e eu nem sei se ele vai ser o titular ou o Gilberto. São dois bons laterais. O Bahia, na posição de lateral direito, tem dois bons atletas, eu acredito, equivalentes, cada um com a sua característica, com o seu estilo de jogo. Nos últimos jogos tem atuado Arias, talvez possa ser que o Gilberto retorne, mas são dois bons laterais. O Bahia, na posição de lateral direito, não está sofrendo, não. Mas o PH é um grande lateral, um lateral mais jovem, selecionável. Acho que está num momento um pouco melhor, mas eu acho que é uma disputa bastante equilibrada. Eu acho que se fosse talvez num outro ano, a gente poderia até dar um empate. Mas acho que o PH esse ano, e até merecidamente, a gente não gosta muito, né? Quando a torcida cada vez mais quer ver longe a seleção brasileira. Não convoca meu jogador, não, pelo amor de Deus, que vai machucar, vai cansar. Mas, assim, pensando num jogador como o PH, que é um patinho feio na disputa, não joga lá fora, é um jogador que não é tão novo, né? Assim, a sensação é que ele merece esse holofote por estar jogando bem. Vou dar o voto para o PH. Agora vem a zaga, e aí eu vou deixar você falar, porque o Gabriel Xavier é um jogador que vem bem, né? Não dá para dizer que a zaga do Bahia não vem bem. Gabriel Xavier é alto, né? Um cara com imposição física. E do nosso lado, é um jogador que vem surpreendendo, mas assim, vai ser o terceiro jogo dele pelo Vasco, que é o Carlos Cuesta, colombiano também, e que a gente está tendo uma prova que foi bem, fez gol contra o Ceará, jogou bem contra o Flamengo, mas me conta um pouco do Gabriel Xavier. Danda Gabriel Xavier é um atleta da base, que você tem um carinho. Ele subiu em 2022 na Série B que a gente subiu. E nessa temporada ele está retornando porque o David Duarte ganhou a posição dele. David Duarte, que era um Sim, jogador desacreditado, mas teve a oportunidade nessa temporada, assumiu ali a posição de zagueiro central do Bahia e vinha muito bem o David Duarte. E hoje o Gabriel Xavier ele é reserva do David Duarte, está tendo essa oportunidade porque o David Duarte teve uma lesão. eu acho que o Cuesta ele fez uma baita partida. Assim, contra o Flamengo, a questão toda a galera não vai querer admitir, meus amigos aí, mas talvez no lance do gol do Flamengo faltou ali uma presença da zaga e dos dois também, né? Do Cuesta e do Robert Renan. Mas, cara, o Robert Renan, outro desfalque que o Vasco vai ter
por causa da batida de cabeça. Estava jogando uma baita bola. Talvez ele e Ryan eram os melhores jogadores do Vasco no confronto com o Flamengo. Eu vou dar para o Cuesta, porque o próximo aqui, Heron, aí você vai falar, porque o Lucas Freitas, que virou reserva, não estava suspenso para o jogo com o Flamengo, né? Tem esse ponto também. Ele estava suspenso, mas acho que ele será reserva. Vai pegar o Santiago Ramos, não é isso? Santiago Ramos, ele é argentino? Isso, é o Santiago Ramos Mingo, ele veio do Defensa e Justiça, é um jogador da base do Boca Juniors, teve a passagem pelo Barcelona, o Bahia comprou no início dessa temporada, jogador jovem, acho que tem 23 anos, e ele tem apesar da pouca idade, ele tem uma qualidade técnica, um zagueiro construtor canhoto, é muito bom, e tem um papel de liderança, apesar de jovem, aquele típico zagueiro argentino, raçudo, que se impõe, tem moral com a torcida do Bahia, é um bom zagueiro, e eu acho que nessa disputa o Esquadrão vai levar vantagem. Eu também acho. Eu acho assim, o Lucas Freitas cresceu muito com o Diniz. Acho que cresceu muito. Mas eu também acho que dessa disputa o Santiago Ramos vence. E aí vem um que, cara, eu só pela disputa da fraternidade, porque o nosso titular atualmente se chama Pumita Rodrigues, o folclórico Pumita Rodrigues, que é lateral direito de função, mas está na esquerda improvisado. E olha só, Heron, joga melhor na lateral esquerda do que na direita. É uma parada de maluco. E ele é um jogador mais defensivo na esquerda do que na direita. Ele ataca menos. Então, talvez ele sofra menos na defesa. É um cara que consegue ficar menos exposto, o que para a gente é bom, porque o Pumita tem essa dificuldade defensiva. Mas o Juba, o cartão de visitas, o motorzinho também do Bahia, fala do Juba aí, que daqui a pouco vai lá para a Europa, não é isso? Eu sou suspeito para falar, porque o Juba é um jogador incrível. Juba, que veio de graça do esporte, a gente agradece ao nosso corrimão pernambucano até hoje, né? Que a gente chegou a oferecer uma quantia, mas o esporte não aceitou. Coitado do esporte. O esporte que venceu a primeira em casa ontem, mas o Juba que veio gratuitamente do esporte, atuando como ponta, muito embora ele tenha sido lateral em toda a sua base. Mas o Rogério Ceni achou a função dele como lateral, e ele é um lateral um tanto quanto sui generis. Ele não joga ali colado na linha lateral, indo ao fundo. O Juba joga como se fosse um meia, um volante, um construtor, e é o coração do time do Bahia. O Luciano Juba é um jogador... Eu inclusive, acho... O Ancelotti vai estar na Fonte Nova no domingo contra o Palmeiras, talvez ele possa observar o Juba mais de perto. Nós temos também o Jean Lucas, mas eu inclusive acho que essa vocação ofensiva do Juba e esse posicionamento particular dele, que ele joga por dentro, possa afastá-lo da seleção, porque eu acho que nenhum lateral esquerdo vem jogando tanta bola quanto o Juba no Brasil, nesse Campeonato Brasileiro. É um jogador que está nas graças da torcida, e eu espero que não vá para a Europa tão cedo, porque vai ser difícil para o Esquadrão arrumar uma reserva à altura. Acho que é um jogador aí que realmente construtor, joga para frente, motorzinho, às vezes vai para o meio. É um cara que é difícil de marcar. Vamos acompanhar essa disputa com o Vasco da Gama. Agora vem o meio-campo. O Vasco, Heron, está descobrindo um novo meio-campo, digo, dos dois volantes. A gente tem como um primeiro volante agora Cauã Barros, um menino da base que estava no América Mineiro, tinha saído do Vasco, parecia que não ia voltar. O Vasco, com as deficiências e dificuldades do planejamento, traz o Barros de volta, talvez seja o grande nome da janela, veio para ser titular e está com a sua juventude, parte física, roubando bolas, sendo muito importante defensivamente. E na disputa com ele, se eu tiver errado, me corrija, o Acevedo, né? Nessa disputa, me fala um pouco do Acevedo, porque eu sei que o Barros ele é um cara que está vindo agora para a grande mídia. Acho que ontem foi um dos grandes cartões de visita dele contra o Flamengo, para quem não conhecia. Mas o Acevedo, me fala um pouquinho dele. Perfeitamente, Dandel. Inclusive, o Barros está trazendo essa vitalidade para o meio-campo do Vasco. Mas nosso titular nessa posição inquestionável é o Caio Alexandre. Só que ele está lesionado, está na transição. E o Caio Alexandre é um grande jogador também, é muito técnico, ele comanda, ele dita o ritmo do Bahia. E essa proposta de Rogério Ceni de jogar sempre com controle das partidas, o Caio Alexandre é uma peça central. O Nicolás Azevedo é um jogador uruguaio, veio do Liverpool do Uruguai, está no Bahia desde 2023. É um jogador que a torcida gosta muito dele, até pela entrega. É um uruguaio muito aguerrido, muito raçudo, mas ele não tem a mesma característica do Caio Alexandre com a bola no pé.
ele não consegue controlar o jogo, ele não tem a mesma qualidade de passe. Talvez ele tenha até um pouco mais, o poder de marcação um pouco maior. Vamos, então, dar um empate? Vamos botar um empate? Barros e Acevedo, empate? Vamos no empate. Vou botar aqui, tem que ter empate. Eu sempre boto um muro aqui, porque os dois estão jogando bola, estão cumprindo o papel. Se fosse Caio Alexandre, não tinha debate. Mas não, eu acho que não. O Barros está cumprindo seu papel, Acevedo também. Vamos botar um empate aqui, deixa eu até botar aqui na minha listinha, empate entre os dois. Esse agora eu acho que é também barbada para o Bahia, e é o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso patinho feio, de todo cara a cara ele perde, seja na zaga, seja no meio campo. O Hugo Moura é o famoso geladeira, que a gente chama aqui, um carregador de piano. É um jogador, cara, que talvez a gente não... Talvez alguns ainda não percebam a importância dele, justamente pelo um Vasco que tem atacantes que tem dificuldade de marcar. O Vasco tem um Coutinho, tem Nuno, tem Ryan, tem Verratti, que não marcam. Assim, Danilo marca, mas não marca com a intensidade que outros times possuem. E o Hugo Moura é esse cara que é o carregador de piano, e, ao mesmo tempo, a comparação é com um jogador selecionável, né? Jean Lucas. Fala um pouco desse Jean Lucas, que ainda a galera que não conhece. Por que o Jean Lucas é o jogador de seleção brasileira, meu amigo Heron? Danda Jean Lucas é um jogador que veio do Santos um pouco em baixa. Ele foi era titular daquele time do Santos rebaixado, mas é um jogador que teve uma passagem pela Europa, teve passagens por seleção brasileira de base, e desde que chegou ao Bahia, ele teve uma oscilação ali no final de 2024, junto com toda a equipe, mas é um jogador que tem uma força física impressionante. Tem amigos que falam, parece que ele tá jogando futsal, que ele dá 2 passadas, já tá no campo da frente, faz gol, ele fez um golaço contra o Cruzeiro na penúltima rodada. É um jogador com a capacidade de construir, que cai muito pelo lado esquerdo, que pisa na área, tem uma força física muito grande. É um jogador que faz jus ao momento, é realmente um selecionável, tem seus 27 anos, e a gente deposita muita esperança no Jean Lucas. O Ancelotti vai estar novamente na Fonte Nova, e quem sabe ele belisque uma outra convocação, porque realmente vem num grande momento, e talvez seja o jogador, o pilar dessa equipe do Bahia. Exato. Agora vamos da disputa dos 10, né? Everton Ribeiro, que saiu do Flamengo e foi para o Bahia, também uma peça importante de experiência, de talento, bola parada, tudo mais. E o Coutinho, Felipe Coutinho, que vem vivendo a melhor temporada dele desde a saída dele do Bayern de Munique. Números absurdos. Ontem, mais uma assistência. Heron, defende aí o Everton Ribeiro, que agora o Coutinho tá jogando bola, hein? Antes eu acho que o Mágico tava meio pelo nome, mas esse ano, esse momento, ele tá jogando bola. Isso. O Everton Ribeiro, eu acho que em toda a carreira dele, ele nunca foi um jogador que teve números tão destacados de gols e assistências. Ele é muito aquele craque da pré-assistência, que num lance ele clareia uma jogada, ele tem um controle, uma inteligência corporal, gira para os dois lados. É um jogador que realmente, mesmo aos 36 anos, já na fase mais veterana, é um jogador que caiu nas graças da torcida, é um líder, e talvez seja até um símbolo desse novo Bahia, um jogador que o Esquadrão disputou com o Flamengo queria a renovação dele, e optou por vir para o Bahia, nos conduziu novamente a Libertadores, capitão da Copa do Nordeste desse ano, campeão baiano, e é um jogador que vai bem, deu assistência no último jogo para o gol do William José, inclusive ele fez uma boa partida, a torcida está um pouco na bronca com o Ceni, que quando o Everton Ribeiro se encontrou na partida, ele tirou o Everton Ribeiro, aí a torcida está criticando um pouco o Ceni, mas é um bom embate, o Everton Ribeiro talvez seja mais sólido na temporada, seja mais constante, e o Coutinho ele tem momentos que ele consegue resolver um jogo com uma finalização de fora da área, uma assistência, é um bom embate. Eu assino o empate, mas você decide aí, o canal dos vascaínos. Eu acho que o Ribeiro é mais constante, ele oscila menos, mas o Coutinho ele tem um poder de decisão maior. Me explica, ele é substituído assim quando chega nos 20 minutos do segundo tempo ou não? Vai até o final, assim, como é que é o Everton? Que o Coutinho, vou dar um exemplo, tá? Ontem, óbvio, um jogo contra o líder do campeonato, porra, aquela pressão, calor de 40 graus, mas o Coutinho, ele sofre desse problema, tirando não, talvez o jogo do Botafogo ele saiu porque ele pediu para sair, estava jogando muita bola nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas o Coutinho sofre muito no segundo tempo. A gente percebe que
ele cai muito o rendimento dele no segundo tempo. Como é que é o Everton no segundo tempo? O Everton realmente também é um jogador veterano, ele tem algumas questões físicas, ele não tem mais aquela explosão, mas não é uma certeza que ele vai ser substituído. Como eu te citei o exemplo, contra o Ceará na Copa do Nordeste, ele deu uma assistência nos acréscimos. Por muitas vezes, ele joga os 90 minutos 90 minutos, é. Olha, gente, vão brigar comigo, vocês sabem que eu não tenho problema de cortar na carne. Bahia, sexto colocado, Everton Ribeiro comendo a bola. O Coutinho tá bem, mas eu acho que o Everton com o Heron nessa. O Everton vem fazendo uma temporada mais constante. O Coutinho tá bem. Empate entre Everton Ribeiro e Coutinho, mas olha, eu acho que o Everton tem uma temporada bem melhor. Agora vem uma dúvida para a gente. Ryan, como eu disse, suspenso, um cartão bobo, um cartão que até agora ninguém entendeu, ele reclamando de um lance no primeiro tempo, no segundo tempo. Não, acho que foi no primeiro tempo, final do primeiro tempo, ele toma um cartão bobo e aí vai sobrar para o Colômbia, meu amigo, Andrés Gomes, que vem bem. Assim, a gente pode falar que tem 2 assistências no Campeonato Brasileiro, mas nunca foi titular. Estamos falando de um jogador que chegou na janela e que não foi titular. E vocês têm o Michel Araújo, não é isso? Isso. A gente vai aparentemente a gente vai jogar com o Michel Araújo, como eu te falei. A posição na ponta direita é de Ademir, mas Ademir tá lesionado. Ademir que foi do América Mineiro? Foi do América Mineiro, do Atlético Exato. Mineiro. Atlético Mineiro. Ademir Pontinha chato, corredor. Muito, muito rápido, muito agudo. Não é um grande finalizador, inclusive a torcida de vez em quando pega no pé dele. Mas eu sou suspeito, meus amigos sabem, de vez em quando eu brigo com meus amigos, eu sou um grande fã de Ademir. Ademir. Eu sou time de Ademir. De vez em quando a galera fica na bronca que ele perde muito gol, mas é um cara muito rápido, muito agudo. Mas ele talvez retorne contra o Vasco, ele já tá na transição, mas pelo que eu vi, ele deve atuar no segundo tempo, 15, 20 minutos. E a gente tem o Kaique também, da base do Fluminense, que foi comprado pelo City. Mas o Kaique, ele vinha entrando bem quando era acionado enquanto reserva, mas teve a oportunidade de titular e não correspondeu, e acabou sobrando para o Michel Araújo, que é um cara que veio do São Paulo, um pouco desacreditado, sem muito cartaz, entrou bem, fez gols importantes, fez gol no Bavi, fez um gol contra o Atlético Mineiro no último minuto, mas ele vinha entrando mais ali como volante, na posição do Everton Ribeiro, como meia, e agora tá tendo que ser utilizado como ponta. Ele que meteu a mão na bola contra o Fluminense, na Copa do Brasil, aquele pênalti. Sim. E como ponta ele não deslanchou ainda, mas contra o Ceará ele fez uma boa atuação honesta, e eu acho que vai acabar dando o Michel Araújo. E é um jogador muito competitivo. Não é um craque, mas é um jogador muito competitivo. Michel Araújo vence o Colômbia. Eu vou botar o Michel Araújo. Agora eu vou te falar. A gente está na dúvida. Eu vou de Nuno, porque até agora, gravado esse cara a cara, a gente não teve informações da lesão do Nuno. O Nuno, o Diniz disse que acho que vem, acho que vai estar tranquilo e tal. Por quê? A gente não sabe se o Nuno vai para o jogo. Eu acho que vai, mas assim, a lesão, ele está com 2 lesões em 2 pés diferentes. E assim, pelo tempo de recuperação, meu receio é o Nuno não conseguir jogar e aí entraria o DVD. Mas vou de Nuno contra o Sanabria. Me conta um pouco desse jogador, Matheus Sanabria, ele que é também argentino, né? Vocês foram lá na Argentina e pegaram todos os jogadores jovens deles, né? Isso, Danda. Com as lesões de Pulga e Ademir, a gente passou a sofrer muito com os extremos, com os beiradas, né? Porque nossos 2 titulares eram Eric Pulga e Ademir. Eric Pulga vem fazendo uma grande temporada, mas se lesionou, e o Bahia contratou na janela o Sanabria. A gente olhou, é muito difícil a substituição do Pulga. Pulga realmente vinha tendo uma grande temporada. O primeiro semestre de Pulga foi espetacular, mas o Sanabria vem surpreendendo. Ele estreou contra o Fluminense, entrou no segundo tempo, fez uma grande partida contra o Cruzeiro. É um jogador muito driblador, joga com a bola perto do pé, jogou muito bem contra o Ceará. Inclusive, ele dá o passe para Everton Ribeiro acionar o William José e marcar. E a torcida está em lua de mel com o Sanabria. É um jogador jovem, um jogador que veio com certo cartaz, não se firmou muito no mundo árabe. O Bahia fez um investimento nele. É um jogador que o Bahia tenta contratar desde o começo da temporada e chegou muito bem o Sanabria. Realmente, a torcida do Bahia está até esquecendo o Eric Pulga. E o grande debate que surge na massa tricolor agora é quem é que vai, quando o Eric Pulga retornar, quem é que vai assumir a ponta esquerda do Bahia. Já tem gente dizendo que tem que jogar o Sanabria para a direita, que
tem que colocar o Pulga como centroavante, porque o William José ainda não convenceu, mas o Sanabria realmente está suprindo a lacuna do Eric Pulga, e realmente um jogador muito talentoso, de um drible, ainda não demonstrou ser um grande finalizador, mas é um driblador que há muito tempo a gente não vê no Bahia, joga com a bola perto do pé, muda de direção, o Sanabria vem nos surpreendendo positivamente. Eu vou de Nuno, porque o recorte, o Sanabria chegou há pouco tempo, e o Nuno talvez seja, de todas as contratações do Pedrinho, da gestão Pedrinho, que começou em maio de 2024, a melhor contratação, melhor disparada. E ontem ele vinha fazendo uma baita partida tática de movimentação defensiva, ajudando muito o Puma defensivamente. E ele tem uma qualidade com a bola no pé absurda, né? E é dele, inclusive, o gol contra o Botafogo, que nos levou para os pênaltis e a gente classificou para as semifinais. O Nuno talvez seja a grande surpresa positiva da janela do início do ano, em janeiro, do Vasco, porque as outras que vieram foram esses, Lloyd, Garré, o Maurício Lemos, nenhum vingou, e o Nuno vingou, então vou dar esse voto para o Nuno. Agora, meu amigo Heron, vamos para os centroavantes. E você já deu a sua queimada no europeu, o Wellington não, o William José, eu estou cismando de chamar o nosso William José de Wellington, jogador de 33 anos, jogou na Espanha, selecionável uma época, né? A galera gostava de jogar com ele jogou lá no Zaragoza, Real Sociedad, Betis. Ele tem uma passagem na Europa muito importante, mais de 10 anos na Europa, e aí foi contratado a peso de ouro pelo Bahia, e a gente com o nosso pirata Verratti. Mas o William José, vou te falar, eu queria ele no Vasco. Eu queria ele como, mesmo se não sendo titular, eu queria ele ali no banquinho, porque é um jogador experiente e rodado. Não sentiu a camisa, não sentiu a pressão, pelo menos isso, né, Heron? Não, o William José é inequivocamente um jogador muito técnico, bate falta, tem um cabeceio, um domínio de bola, sabe jogar de costas, ele tem uma assistência para o Juba mesmo contra o Bragantino, que você vê que é um jogador que tem um refino técnico, ele não é um babeiro, não. Diferente do Lúcio Rodrigues, ele não é um babeiro. Tecnicamente é um bom jogador, mas ainda não caiu nas graças da torcida do Bahia. Não é aquele goleador com aquele instinto de goleador como o Verratti, por exemplo, mas é um jogador técnico, e eu acho que a questão física é o principal ponto negativo dessa passagem do Willian José no Bahia. Sim, eu acho que o Verratti, que não vem num momento de agrado da torcida, a torcida questionando, até pelo jogo do Diniz, de muita movimentação, de muita entrega. Por que ter o Verratti, estou falando que nem o Diniz agora, por que ter o Verratti em campo, uma situação que vai desgastando o jogador também? Assim, a galera, o Coutinho, a gente vê muito Coutinho, quando rouba a bola, o Vasco não tem velocidade, porque o Verratti não é um jogador veloz, pelo contrário, é um centroavante, um matador, só que aquela coisa do matador, você não bota a bola para dentro, é o primeiro a ser questionado, é o primeiro a ser criticado. Porém, todavia, entretanto, é o artilheiro da temporada do futebol brasileiro, não tem como tirar a característica do Verratti, até em relação à comparação com o William José nesse momento, e um jogador que veio na metade da temporada também, muito cobiçado, né, por outros times, e o Bahia foi lá e vamos ver, dependendo com mais tempo, ele começa a rodar um jogador que eu acho que é experiente e dá um peso à camisa do tricolor. Bom, será que a gente vota Rogério Ceni e Fernando Diniz? Rogério Ceni, ele é meio mala, não é não, Heron? Ele dá umas patadas na imprensa. O Diniz é gente boa, eu gosto do Diniz, mas ele vem numa fase, já viu? O Diniz não ganha em casa, tá com aproveitamento desde a época do Fluminense, do Cruzeiro. Me fala aí do Ceni aí, porque o Ceni é meio mala, é meio malaça, hein? Então, o Rogério Ceni tem momentos de tensão com a torcida, inclusive na Copa do Brasil, a galera ficou na bronca, mas ele já tem um trabalho longevo no Bahia, e eu acho que o saldo é positivo. Nos grandes momentos, como essa Copa do Brasil, como no Baiano do ano passado, talvez o Rogério tenha deixado a desejar, mas já é um trabalho longevo, e ele vem
bem ou mal cumprindo os objetivos. É uma passagem sólida no Bahia. O Bahia voltou a vencer o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste no mesmo ano, desde 2001. Então é um marco importante. Bom, vamos repassar o cara a cara aqui. O cara a cara que a gente teve a disputa. Jardim e Ronaldo deu Jardim, né? PH e Arias deu PH. Gabriel Xavier e Cuesta ganhou o Cuesta, na força da torcida aqui, defendendo o nosso Colômbia. Aí o Santiago Ramos ganhou em relação ao Lucas Freitas. E aí o Juba ganhou de lavada do nosso querido, amado Pumita, mas aí não tem como competir. No meio-campo, deu empate. Foi empate que a gente botou? Acevedo e Barros deu empate. E o Jean Lucas bateu o Geladeira Hugo Moura. Lá no meio, na armação, Everton Ribeiro e Coutinho empataram. Aí lá na frente, deu Michel Araújo no lugar do Gomes, disputando com o Gomes não fez nenhuma partida como titular. Entre Nuno Moreira e, deixa eu pegar aqui o time do Bahia lá na frente, o Sanabria, deu Nuno. Lembrando que o Nuno pode sim ficar fora e aí vai entrar o DVD. E na frente, William José e Verratti, deu o Pirata Verratti. Vamos ver como é que fica a coisa. Heron, quero agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado, meu amigo. Que vença o melhor. Mas dependendo, deixa uns pontinhos aqui, uns 3 pontinhos. Deixa uns 3 pontinhos aqui em São Januário. Depois você pode ganhar de todo mundo. Pode ser campeão brasileiro, tá? Não vou brigar com você, não. Obrigado, meu amigo. Valeu. Quem vença, brincadeiras à parte, que vença o melhor, quarta-feira, 7h30 da noite. Valeu, Danda. Obrigado aí pelo convite, pela paciência. E realmente, esperamos uma grande partida. O Bahia está precisando se reencontrar, superar definitivamente o trauma da Copa do Brasil. Mas depois de quarta-feira, eu quero que o Vasco deslanche, porque vocês têm um embate aí com o nosso rival Vitória da Bahia. Então, o Vasco não pode deixar que o Vitória fique na Série A, não. A gente conta com o Vasco, conta com o Santos para o Vitória retornar ao lugar dele, que é na segunda divisão. Heron, o pessoal que quiser te achar, você tem perfil lá no Twitter, é isso? É isso, eu tô no Twitter, não sou um influencer do futebol. Twitteiro, raiz, mas tá lá. Sou um corneteiro. Esses são os melhores, É @eronfilho97, de vez em quando eu dou minhas cornetadas lá, acompanho o canal de vocês, foi uma alegria muito grande, Danda, você, Gustavo, João Almirante, e vamos esperar um grande jogo quarta-feira, vamos nessa. Beijo grande, pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado, Heron, tamo junto, valeu, abraço.